gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Livros Cor-de-Rosa e dessa vez nós vamos falar sobre um assunto um pouquinho importante no meio literário, que é a nossa famosa ressaca literária. Ressaca literária, para quem não conhece esse termo desse universo literário que a gente vive, é aquela ressaca, sabe? Aquela época que você não consegue ficar lendo livros, que você precisa ficar um pouco afastado do universo literário porque de alguma forma ele está te cansando. Então você não consegue sentar e conseguir avançar com uma história, ela sempre te entedia em um determinado ponto. Sendo que normalmente, em qualquer outra época, seria uma história que você ia amar, que você ia alucinar, que você ia achar maravilhosa. Então, assim, são aqueles livros que realmente estão mexendo um pouquinho com a gente, mas que, na verdade, quando a gente começa a andar com a história, a gente trava por algum motivo que a gente não sabe. Pelo menos é essa forma que eu uso esse termo. Então, assim, eu uso bastante. Fazia tempo que eu não tinha uma ressaca literária, mas eu estou vivendo uma neste momento, desde janeiro desse ano. Então, assim, já tem 2 meses aí que eu estou passando por essa ressaca literária. E eu não podia deixar de comentar um pouquinho pra vocês sobre esse meu processo e o que eu faço pra fazer com que esse processo se acelere um pouquinho pra que eu possa ler mais, porque eu sou apaixonada pelo mundo literário e eu tô sempre querendo ler mais. O que acontece, gente, é que em 2020 eu passei por uma ressaca literária, mais ou menos aí de março até junho. Passei esse tempinho ali sem ler, sem conseguir adiantar nenhuma leitura, sem ir pra frente com nada. Então, assim, foi um período difícil, porque aí eu sempre acho refúgio nos meus livros, não sei se vocês são assim. E aí, quando eu não pude achar esse refúgio, parecia que as coisas estavam se dificultando um pouquinho pra mim. Então, é um período que normalmente pra mim não é fácil. E aí, o que acontece é que em julho eu voltei, enfim, a todo vapor, continuei a ler meus livros e a partir daí eu lia direto. Então, assim, eu sempre li direto a partir desse tempo, tanto que eu consegui ler, ainda naquele ano que eu passei por uma ressaca literária de vários meses, eu consegui ler mais de 150 livros naquele ano. Então, assim, eu leio bastante, eu sou realmente devoradora de livros. Em 2021 eu não passei por nenhuma ressaca literária, graças a Deus, foi um ano ótimo, eu li muito. E eu tava lendo ali em média uns 10, 20 livros por mês. Então, assim, eu tava lendo muito. Tinha uns que eu lia menos, tinha uns que eu lia mais. Mas, assim, realmente eu tava passando por um processo bem acelerado de leitura. E chegou 2022 e parece que meu cérebro falou: ô, minha filha, vamos desacelerar que você já leu muito, sabe? Nesses últimos tempos, nesse último ano e meio, você leu 300 livros, então vamos acalmar um pouco? Então foi isso que eu acho que meu cérebro pediu um tempo, ele pediu um espaço, pediu um tempo pra outras coisas, porque eu sou muito assim do meio literário e acaba que estando sempre no meio literário eu nunca consigo assistir série, eu nunca consigo ver filmes e tudo, porque eu realmente tô sempre preferindo a leitura. Então quando o meu cérebro faz esse bug, ele dá essa pausa, ele pede pelo amor de Deus, eu começo a focar em outras coisas e eu vejo que é super positivo também. Então eu estou passando por esse período de ressaca literária, mas a minha ressaca literária, deixa eu confessar pra vocês que é um pouquinho diferente, porque eu consigo ler, se eu forçar muito, se eu forçar, eu consigo ler. Mas não é uma leitura espontânea, não é uma leitura rápida, não é uma leitura que vai me deixar o livro inteiro de coração quentinho. Não é uma leitura que vicia, sabe? Tanto que nesses últimos 2 meses, né, que eu estou de ressaca literária, o que acontece é que eu li acho que mais ou menos uns 8 livros. Então não é que eu paro totalmente de ler. Tem hora que eu sinto a necessidade e paro totalmente mesmo, mas esses últimos tempos eu não quis parar. Mas eu diminuí o ritmo. Então ao invés de ler um livro por dia, de devorar, de ficar aquela coisa toda, eu estou assim, lendo 10 páginas, 20 páginas, eu leio só quando eu quero mesmo, sabe? Quando eu tô sentindo essa necessidade, quando eu tô assim querendo me aquecer, sabe? Ficar com o coração quentinho com alguma história, eu vou e pego e começo a ler. Tanto que eu estou lendo um livro aqui da minha estante, já tem umas 3 semanas. Estou no mesmo livro, estou no capítulo tipo 5, tô na página 100 e eu não tô conseguindo adiantar, porque eu realmente tô indo nesse tempo. Então, assim, eu tô indo devagar, aos poucos, a passos lentos, o que não é comum pra mim. Então, o que eu vim falar aqui com vocês é sobre a nossa cobrança que a gente tem, né? Desse negócio de estar sempre lendo. Nós somos leitores, então pra ser leitores a gente tem que estar sempre lendo. E na verdade não é assim que funciona, né? Então eu passo por esse período, assim, muito forte. Eu tenho essa cobrança em mim, realmente, porque os livros, eles me acalmam, eles me deixam mais tranquila e tudo. Mas também eles são trabalho, porque eu sou escritora. Então eu preciso estar sempre lendo mais livros, pesquisando
pesquisando mais, vendo como as autoras colocam determinada situação em cada história pra conseguir escrever melhor. Então, acaba que é um processo de trabalho também. E tem aqui o YouTube, que eu falo com vocês sobre livros, então se eu não tô lendo, eu não tenho conteúdo pra falar com vocês aqui. Então, assim, acaba que eu me cobro muito durante esse período. Eu não sei se vocês são assim também. Mas eu tô passando por um período que eu estou tentando ser mais leve em relação a isso. Tanto que eu estou focando em outras coisas que eu não teria tempo se eu não tivesse uma ressaca literária. Por exemplo, eu voltei com as aulas presenciais agora da faculdade, já fazia 2 anos que eu não tinha aula presencial, então assim, foi muito legal, tá sendo muito legal voltar com isso agora. Tô aproveitando bastante e com isso acaba que isso já cobra mais do meu tempo, sabe? Porque eu tenho tempo de ir até a faculdade, de assistir aula, de voltar pra casa, de fazer as coisas, enfim, acaba que eu perco ali mais de 1 hora. Então assim, acaba que cobra mais do meu tempo mesmo, e é o natural que aconteça nas aulas presenciais, então tá sendo muito bom eu poder focar nisso 100%. Além disso, eu comecei a fazer alguns cursos na internet que eu tô achando muito interessante, de física quântica, lei da atração, coisas que eu me interesso muito, mas que eu nunca tinha tempo pra realmente estudar e aprender, enfim, agora estou fazendo curso sobre isso, então tá sendo muito legal aprender mais coisas. Tô assistindo muita série, gente, eu viciei em Dawson's Creek, que tá sendo uma das minhas séries favoritas, apesar de que ela tá na 4ª temporada, tá ficando ruim. Mas assim, eu comecei a assistir realmente série, tô indo mais ao cinema, tô saindo mais vezes. Meu namorado tá adorando essa minha fase de ressaca literária, porque eu tô sempre com mais tempo. Então assim, eu acho que a gente tem essa cobrança muito grande de estar sempre lendo, mas a gente precisa entender também o que causou essa ressaca literária. No meu caso, eu acho que o que causou a ressaca literária foi muito tempo dentro do universo literário, imersa totalmente, porque foram 300 livros lidos em 1 ano e meio, o que, se você parar pra pensar bem, é muita coisa, e era muito pra pesquisa, pra aprender, enfim, pra realmente melhorar a minha escrita. Além disso, escrevi 4 livros, então assim, o meu trabalho tava sempre ali, eu tava sempre lendo, eu tava sempre escrevendo, tava sempre vivendo aquilo, e aí chegou um momento que meu cérebro falou, minha filha, calma, desacelera. Então a gente tem que entender o motivo da nossa ressaca literária. Será que é porque a gente tava lendo muito? Ou será que foi um livro específico que me fez me apaixonar tanto que nenhum outro serve? A gente precisa entender um pouco do que o nosso sentimento, o nosso cérebro tá dizendo pra gente. E a partir do momento que a gente entende por que a gente precisa dar essa pausa, eu acho que as coisas ficam mais fáceis, pelo menos pra mim está sendo. Então é bom a gente aproveitar um pouco da nossa ressaca literária pra focar em outras coisas. Se você ficar focando, ficar o tempo todo, nossa, eu vou ficar lendo, eu tenho que ler, se você prestar mais da sua atenção nisso, ao invés de deixar rolar, acaba que vai ser bem pior, porque você vai estar sempre nessa cobrança muito grande, você vai estar sempre lendo, mas sem conseguir desenvolver a história. Então um livro que poderia ser maravilhoso, digno de coração quentinho, 5 estrelas, o melhor livro que você leu na vida, pode ser um livro uma estrelinha só, que você nem gostou, que não te envolveu justamente pela fase de vida que você está vivendo. Então escolha melhor os livros que você vai trazer pra ler nessa ressaca literária, ou se não é livro nenhum, tá tudo bem também. Então pense bem, sabe? Não fique nessa cobrança, nesse ciclo vicioso de ter que estar sempre o dia inteiro lendo, porque isso faz mal pra você, faz mal pros seus sentimentos, pro seu cérebro e também pela resposta que você vai ter em relação a algum livro. Então um livro que poderia ser muito maravilhoso, que poderia ser assim mais panfletado por você, pode ser o pior livro de todos pelo tempo que você está lendo. Então entenda um pouquinho disso, faz essa reflexão aí do que é melhor pra você nessa fase. Eu tô aproveitando muito, a última vez que eu tive uma ressaca literária eu tive uma cobrança muito grande, então foi muito difícil. Agora eu tô aproveitando bastante, tô sempre arrumando algum jeito de ter repertório aqui pra vocês, né? Tô gravando um vídeo sobre ressaca literária, inclusive, então não quero abandonar o canal por isso, nem nada assim, não é uma responsabilidade minha, então vou estar sempre voltando aqui pra falar sobre livros com vocês. Mas eu queria trazer esse pontinho, essa reflexão pra vocês, que a gente não precisa se cobrar tanto, sabe? Nós somos leitores, a gente vai estar sempre amando os livros, sempre nos apaixonando pelos livros, mas tem hora que no nosso corpo assim, pede pra gente dar uma pausa, ele pede pra gente focar em outra coisa, porque também não é saudável a gente ficar com foco o tempo todo, né? Só lendo, a gente não vive. A gente vive a vida dos personagens, mas a gente não vive a nossa vida. Então é bom a gente ter esse tempinho assim pra pensar, pra repensar o que a gente quer, pra repensar os próximos
próximos livros que a gente vai ler, se vai ser naquela mesma temática, se vai ser os mesmos romances dignos de coração quentinho, ou se você vai se aventurar em um livro de terror, sabe? A gente tem esse tempo pra ter essas reflexões, a gente tem esse tempo pra estudar outras coisas, como eu estou fazendo, a gente tem esse tempo pra assistir série, pra assistir filme, pra se aventurar mais nesse outro universo, que também é muito legal. A arte é sempre muito boa, ela sempre agrega, então a gente pode arrumar outros jeitos de arte nesse meio tempo. Então é isso, eu acho que não trouxe realmente um tópico apenas nesse vídeo, mas eu acho que deu pra vocês entenderem um pouquinho desse processo, como tá sendo esse processo pra mim. Tô tentando, assim, gente, o máximo possível trazer essa fase com muita leveza pra mim. Às vezes é difícil, eu confesso, mas eu tô tentando o máximo que eu posso voltar a falar, não, opa, não, tá tudo bem você tirar um tempinho pra você. Então é esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado de falar um pouquinho sobre esse tema que é muito comentado, mas também não é. Então é bom a gente respeitar um pouquinho do nosso tempo literário, porque ele também é importante. É esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá no Instagram, que eu tô sempre postando milhões de coisas pra vocês. Se inscreva aqui no canal, que é muito importante. A gente conseguiu finalmente bater os nossos 1000 inscritos, então tô muito feliz e muito grata por isso. Gente, eu batalhei muito pra que isso acontecesse, então assim, eu tô muito radiante que isso finalmente veio até mim. Então se inscrevam pra fazer parte dessa nossa comunidade literária por aqui. E é esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e um big beijo pra vocês e até a próxima!